Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Queremos dar sequência ao nosso estudo, à nossa consideração acerca desta carta. E nós estamos no capítulo 5, nos versos, hoje, a partir do verso 25 até o verso 33. A pessoa salva e controlada pelo Espírito Santo, dentre outras coisas, sujeita-se ao Senhor Jesus Cristo, vivendo em uma nova perspectiva. Talvez este seja um dos resumos da carta de Paulo aos Efésios até aqui. Podemos fazer alguns resumos, algumas afirmações que apontem para as ênfases que temos observado. E esta certamente é uma delas, talvez uma das mais aplicativas. A pessoa salva e controlada pelo Espírito Santo, dentre outras coisas, sujeita-se ao Senhor Jesus Cristo, vivendo a vida em nova perspectiva. A partir da conversão é um recomeço, uma nova caminhada, uma nova escola. Não importando o que a pessoa tenha vivido até ali, não importando toda a sua formação, seja esta qual for. A partir da conversão é um recomeço. Por isso, Paulo afirmara no capítulo 2, verso 10, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais, falando destas boas obras, desta novidade de vida, deste novo estilo de vida, as quais Deus preparou no passado, para que praticássemos hoje. É isso que Paulo diz na aplicação da salvação. Esta sujeição a Deus, através do senhorio de Cristo, é para ser aplicada em todo o viver, em todas as relações, em todos os negócios e afazeres. Não há absolutamente nada que fique de fora da aplicação desta sujeição. Esta seria uma outra ênfase. Paulo exemplifica inicialmente por meio da relação familiar, começando pela relação conjugal e concluindo com a relação entre pais e filhos. E como vimos, primeiramente ele trata da sujeição a Cristo da mulher como esposa, para em seguida tratar da sujeição a Cristo do homem como esposo, como marido. A nossa intenção, então, é a de olhar para o texto aos Efésios e enfatizar o viver do homem como marido, a partir de sua relação com Jesus Cristo. Ontem eu estava falando numa igreja, numa noite em que havia uma reunião para casais, um jantar para casais, e uma das afirmações que fiz quando eles leram esse texto, e eu enfatizei este texto, eu disse, olha, Paulo trata do verso 22 a 33, e muita gente diz que Paulo está tratando, o assunto aqui é relacionamento conjugal. Não, isso é um erro. O assunto aqui é a sujeição a Jesus Cristo, é a submissão a Jesus Cristo. Ele está exemplificando esta sujeição através da relação conjugal, como fará através de outras relações. Tudo isso para mostrar que a sujeição a Cristo se aplica a todas as coisas.
Então, a nossa intenção é de olhar para o texto e enfatizar o viver do homem como marido a partir de sua relação com Jesus Cristo. Agora, deixa eu lhe dizer o seguinte, especialmente para os homens: a intenção em si, esta intenção em si, ela já se mostra estranha ao cotidiano. E por quê? Porque muitos, inclusive dentro das igrejas, tendem a considerar a vida conjugal como algo de vínculo pessoal, particular, íntimo, que em nada tem a ver com o ser igreja e, consequentemente, com o Senhor da igreja. É assim que as pessoas, a maioria, e eu diria até dentro da igreja, pensa e vive a relação conjugal. Por isso, inclusive, muitos homens têm inclinação de isolar os problemas conjugais, não buscando ajuda no aconselhamento para um viver diferenciado. Por isso a resistência. Você age assim? Você, homem, marido, age dessa forma? Se sim, procura manter sua relação conjugal isolada do corpo de Cristo, por qual razão? Orgulho? Sentindo vergonha de ser visto como incompetente ou fracassado na relação conjugal, no seu casamento? Ou por ignorância bíblica? Por não entender que o seu casamento também é uma questão de adoração, sendo considerado a partir de sua relação com o seu Senhor. A minha intenção é a de considerar esta parte da carta em algumas mensagens para enfatizar pontos importantes e também para ajudar a todos na compreensão, na análise daquilo que compreende e na aplicação à sua própria vida. A ênfase desta primeira mensagem aos maridos em Efésios é seu casamento, e este é o tema da mensagem de hoje, sendo a primeira mensagem. Seu casamento, homem, seu casamento depende de sua submissão a Jesus Cristo. Seu casamento depende de sua submissão a Jesus Cristo. Acompanhe a leitura de Efésios capítulo 5, a partir do verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Como eu disse, esta será a primeira mensagem neste texto. Teremos outras. Eu quero ajudar você a ver seu casamento de forma diferente, por meio de outra perspectiva, a bíblica.
Quero que você, a partir destas mensagens, se já não o faz, considere a sua relação conjugal pela perspectiva do que tem sido, do que foi revelado pelo Senhor e está registrado em sua palavra. Na primeira grande parte de sua carta, Paulo afirma a existência do projeto de Deus, estabelecido antes da fundação do mundo e executado a partir da criação. Vamos recordar aqui a primeira parte da carta. O projeto que fora elaborado exclusivamente por sua vontade, estabelece a centralidade em Jesus Cristo, sobre o qual tudo converge, seja para a salvação ou para a perdição. E nós passamos a fazer parte deste projeto efetivamente a partir de nossa conversão em Jesus Cristo. Então eu quero reler pequenos textos com vocês. Abra no capítulo 1, volte algumas folhas aí, capítulo 1, verso 9 a 11, diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Percebe? A centralidade em Cristo, já planejada por Deus, que faz, e melhor, que fez todas as coisas, que planejou e executa todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Ele não olha para alguém, ou para alguma situação, para analisar e tomar decisão. Ele é Deus, e é eterno, completo. Por isso Paulo afirma que em sua eternidade, antes da fundação do mundo, Deus estabelecera todas as coisas. E ele está então executando isso. Capítulo 2, folha seguinte, versos 14 a 18, ele diz: porque ele é a nossa paz, falando de Jesus Cristo, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E aí, quando nós pregamos sobre esse texto, eu chamei a atenção de vocês para a presença ativa da Trindade, que Paulo destaca aqui, executando o projeto estabelecido por Deus, mas esta centralidade em Jesus Cristo, levando as pessoas até Ele. Então, tudo passa por Jesus Cristo. Por isso, Paulo afirma que devemos viver coerentemente a vocação recebida, possível a partir da submissão a Jesus Cristo, e ele fala isso lá no capítulo 4, nos versos 1 a 3. Logo, devemos reaprender a viver, tendo Jesus Cristo como nosso referencial. Veja aí capítulo 5, versos 1 e 2, e nós chegamos ao texto, ao texto que estamos, ao capítulo em que estamos. Ele diz, capítulo 5, versos 1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados,
e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Percebe? Jesus Cristo não é só o centro, no sentido de que todas as coisas convergem para Ele, atuando e executando o plano de Deus. Ele se torna na vida, na nossa vida, na vida que o Senhor nos concedeu, especialmente a partir da conversão, Ele se torna o nosso referencial. Por isso que Paulo diz que nós devemos fazer como Ele. E veja que Paulo fez isso antes de falar do relacionamento com Deus. Paulo conclui então afirmando que não podemos viver como insensatos, ignorando o Senhor, mas sim pelo controle do Espírito Santo, sendo submissos a Jesus Cristo em nosso viver. Capítulo 5, verso 15 em diante, acompanha a leitura. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Percebe que tudo é uma questão de adoração? Tudo é uma questão de submissão. Toda a carta é direcionada para este entendimento e para esta aplicação em nossa vida. A submissão a Jesus Cristo. E chegando no nosso texto, então, e aplicando isso para os maridos, para os homens, a primeira coisa que quero destacar é que o amor pela esposa é resultado de nossa submissão ou de sua submissão a Jesus Cristo. O amor por sua esposa é resultado de sua submissão a Jesus Cristo. No domingo passado, estudando uma parte da carta de Paulo a Tito, que trata sobre os homens, nós aprendemos que o primeiro passo é atentar para o que somos. Foi isso que nós aprendemos domingo passado. Devemos ser homens, conforme a prescrição do Senhor, homens que servem de modelo para a família, para a igreja, para a sociedade. E toda a palavra, a semelhança de Tito, revela primeiramente o ser, para então voltar-se ao fazer. E nós destacamos isso no domingo passado, o ser salvo, para ter vida de salvo, o ter o fruto do Espírito, para então agir mediante os dons espirituais, o ser apto para então ministrar a igreja. Então a missão de todo homem começa pelo ser homem, e só então volta-se para a ação ou reação que edifica o homem e edifica a sua casa. Então, dessa forma, nós lidamos com qualquer situação, e na perspectiva de adoração, nós resolvemos qualquer problema, servindo de modelo para nossas famílias e igrejas. E esta é a mesma perspectiva nesta parte do texto aos Efésios. Paulo está tratando do que devemos ser, para então observar o que devemos fazer. E isso é interessante porque alguns, erroneamente, olhando para este texto, enfatizam as ações consequentes ao invés do fator determinante.
Para muitos, o texto trata do que o homem tem de fazer. Olhem novamente para o verso 25. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando as pessoas leem esse texto, de imediato, muitas pessoas, elas interpretam, elas entendem que Paulo está chamando a atenção do homem para o que ele tem de fazer. O que seria? Amar a esposa, cooperando em sua santificação, se você emendar ao verso 25, verso 26. Então as pessoas dizem, olha, Paulo está dizendo o que nós devemos fazer. Então a ênfase dele é no fazer. E aí eu respondo, sim, o texto vai tratar acerca do que o homem tem de fazer, e nós veremos isso futuramente. No entanto, o fator determinante é o que ele tem de ser, submisso a Jesus Cristo e seguindo o seu exemplo. Nós já introduzimos com uma lembrança lógica de toda a carta apontando para Jesus Cristo, mas perceba a estrutura do raciocínio de Paulo neste texto. Versos 25 a 27, o resumo pode ser: maridos, façam tal coisa como Cristo. Percebe? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E o restante vai até enfatizar o que Cristo fez e por que fez, voltando-se para a igreja. E aí no verso 28, assim também os maridos devem fazê-lo. Depois de chamar a atenção dos maridos e dizendo, olha, vocês façam tal coisa como Cristo, ele diz no verso 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E lá no verso 30 ele vai concluir esse raciocínio dizendo, pois somos membros do seu corpo. Percebe? O fazer, o amar, deve ser precedido pelo ser submisso. A submissão a Cristo é que vai determinar o que a pessoa tem de fazer. É isso que Paulo está afirmando. E por isso a dificuldade de muitos, provavelmente da maioria, pois o fazer é consequência do ser. O amar vem como resultado do ser submisso a Jesus Cristo, e este ser submisso existe, segundo o raciocínio de Paulo nesta carta, existe pelo controle do Espírito Santo. Sem a presença ativa e diretiva do Espírito Santo, não há submissão a Jesus Cristo, e sem esta específica submissão, não há real amor à esposa. O amor vai se confundir com o egoísmo, vai se confundir com sentimentos, mas sentimentos que buscam e que veem alguma coisa na outra pessoa, na perspectiva de que lhe serve, de que lhe ajuda, de que lhe conforma, de que lhe alegra. É assim que as pessoas interpretam o amar. E é baseado nesse tipo de entendimento que as pessoas decidem se elas permanecem ou não casadas. Se elas estão felizes. Se elas estão sendo satisfeitas. Se a outra pessoa está servindo adequadamente para ela. E aí, indo além, se os seus direitos não estão sendo feridos. Se ela está sendo considerada, devidamente considerada. Mas Paulo está dizendo, está amarrando este amor
pela esposa a submissão a Jesus Cristo. Amar deve ser precedido por se submeter a Jesus Cristo. E por isso ele diz: maridos, amai vossa mulher como Jesus Cristo o faz e o fez e o faz pela igreja. Não foi isso que ele disse nos versos que nós lemos, nos versos 1 e 2, falando sobre a vida, falando sobre a conduta do salvo. Ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quer dizer, você tem de viver, você tem que agir, você tem que falar, você tem que se corresponder à semelhança de Jesus Cristo, de acordo com o que você aprende com Ele, mediante a sua submissão a Jesus Cristo. Ele é o referencial. Então, nós precisamos ser submissos a Jesus Cristo. Para que o amor se torne realidade em nossa vida. A segunda coisa que vemos nesse texto é que a sua submissão a Jesus Cristo, a segunda ênfase que eu quero dar nesta noite, na introdução deste texto, é que sua submissão a Jesus Cristo deve prevalecer sobre seu ego. Deus, como Criador do homem, o conhece completamente e sabe o que lhe é necessário para o seu aperfeiçoamento, a fim de que este homem o adore satisfatoriamente, a fim de que este homem se relacione com ele e o adore em sua vida. Deus sabe perfeitamente o que é o homem e o que o homem precisa, perfeitamente. E aí, voltando à menção ao texto que fizemos também para com as esposas, quando o pecado surgiu, Deus afirmou à mulher: seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Gênesis 3, verso 16. Eu considerei aqui a última parte do verso. Como resultado do pecado, na relação conjugal, o que Deus estava dizendo acerca do homem para a mulher é: ele te oprimirá, e te oprimirá valorizando a si mesmo. Ele passará agora a olhar para si. Ele será a pessoa de valor. Ele será a pessoa prioritária. E em busca da satisfação, ele vai, quando necessário, ele vai oprimir você. Ele vai manter você sob cativeiro. Eu estou agora considerando a parte do homem, porque nós já vimos a parte da mulher. Ele nascerá egoísta e se preocupará em ser satisfeito. E é interessante porque Deus afirma isso para a mulher no capítulo 3, em Gênesis. E veja o capítulo 4, também nós já vimos essa parte. Lá em Gênesis capítulo 4, eu vou relembrar você. Aliás, desculpe, capítulo 5. Gênesis capítulo 5, o texto diz assim, a partir do verso 1: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem. Como que ele o fez? Como é que está aí? A semelhança do Criador o fez. Essa é a ênfase, no resumo do que ele está apresentando agora. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Agora veja, o verso 3, viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua
semelhança, conforme a sua imagem. E isto já tem sobre si, devidamente afetado, o que Deus falara no capítulo 3, mostrando a realidade do que seria a vida, do que seria o relacionamento a partir dali. Então é como se o Senhor estivesse dizendo: olha, no dia em que Deus criou o homem e a mulher, Ele criou homem e criou mulher, masculino e feminino, e Ele o criou à sua imagem e semelhança, perfeito. Quando Ele concluiu a sua criação, Ele disse: tudo é perfeito, dentro daquilo que é possível ser perfeito, considerando eles serem criação. Mas a partir do pecado, isto não mais seria assim. E quando ele diz que Adão gerou um filho à sua imagem e à sua semelhança, este filho, no caso Sete, assim como Caim, Abel e os demais, assim como eu, como você, quando nascido, nasceu egoísta, aprendendo a se preocupar em ser satisfeito. Nós nascemos assim. E ninguém precisa ensinar alguém a ser egoísta. Precisa ensinar a amar. Precisa ensinar a ser humilde. E haja ensino. Haja ensinamento para isso ficar gravado na mente e ver isto não só no entendimento do raciocínio, mas sendo praticado na vida, nos relacionamentos. Agora, o pecado ou o egoísmo nasce com a criança, e mesmo que ninguém ensine, isso vai ser manifestado desde cedo. E conforme cresce, conforme desenvolve e soma os seus anos, vai se tornando especialista neste olhar para si mesmo e na opressão sobre as pessoas. Pois bem, contextualizando, é como se o Senhor dissesse: usará até mesmo do princípio bíblico desenvolvido na cristandade, de sua liderança para oprimir toda a família, levando-a a viver em prol de seu deleite, mesmo que às vezes de forma disfarçada, como se cumprindo seu papel religiosamente. E é assim que muitos homens fazem. Em nome do Senhor, em nome da liderança que o Senhor determina, oprime a família. Age como ditador, sem desenvolver a responsabilidade de formar as pessoas, de santificar a esposa, de formar seus filhos. E é por isso que mais tarde, vamos chegar lá, se o Senhor permitir, no capítulo 6, Paulo vai dizer aos pais, homens: olhe como você eduque seus filhos, não os leve à ira, mas ensine-os nos caminhos do Senhor. É interessante que na argumentação comum do texto aos Efésios, nós afirmamos que Paulo aponta para as mulheres, para esse texto de Efésios, é comum a gente afirmar que Paulo aponta para as mulheres a necessidade de respeitar a seus maridos por sua inclinação à insurgência. É muito comum isso ser afirmado, e de uma forma, pelo menos em parte, isso não está errado. Ao passo que aos homens a ênfase de Paulo, a ênfase de Deus está no amar, pois muitos dizem, ao contrário das mulheres, ele não tem dificuldade em se submeter a determinada liderança. Ela tem, ele não. Para isso usa-se exemplos comuns que confirmam a simplicidade do homem em submeter-se ao que lhe é determinado. Eu tenho usado como exemplo para isso a relação entre chefe e subordinado no âmbito profissional. Muitas vezes eu já usei isso aqui, talvez muitos de vocês já me ouviram
falar isso num aconselhamento, mas isso é muito comum acontecer, ser observado. Imagine uma empresa e você tem um chefe em um setor, e você tem alguns subordinados, e esse chefe vira para um homem, no geral, né? Existem sempre as suas exceções, mas vamos lá. No geral, ele se vira para um homem e diz: faça isso. E vamos imaginar que esse homem, naquele momento que ouve a ordem, ele imediatamente percebe que aquilo poderia ser feito de uma outra forma melhor. O que normalmente o homem vai fazer nessa hora que ele recebe a ordem? Sabe o que ele normalmente vai fazer? Sim, Senhor. Ele vai e faz. Quanto menos falar é melhor para o homem. Isso faz parte de sua característica, na forma como Deus o criou e afetado também pela relação, pelo efeito do pecado, né? Então, isso trouxe malefícios para o homem, malefícios para a relação. Então, para o homem, quanto menos ele falar é melhor. Se ele puder resolver as coisas com um olhar, está ótimo. Já dá para entender a dificuldade na relação com a mulher? Então, o chefe vai falar e ele vai, sim, senhor, e vai embora. Imagine que 2 dias depois o chefe perceba que ele deu a ordem, que havia uma outra forma, e aí ele descobre que o subordinado sabia dessa outra forma, e ele vai perguntar: por que você não me falou? A resposta do homem normalmente vai ser: porque o Senhor mandou. Eu fiz o que o Senhor mandou, e acabou. Agora vamos pensar a mesma situação de outra maneira. Você tem um chefe, e você tem uma subordinada, e ele chega para a subordinada e diz: faça isso, e imediatamente ela percebe que existe uma forma diferente de fazer. Qual vai ser a atitude dela? Normalmente, o que ela vai fazer? Por obséquio. Veja bem, ela vai questionar. E talvez vá insistir com ele diante da resposta. Não, faça do jeito que eu estou falando. Mas veja bem, e talvez ela vai sair dali porque ele vai ser imediato, grosso, dizendo: faça. Ela vai e talvez ela vai fazer do jeito que ela pensa. Eu estou errado, mulheres? Não estou, não. Pode existir exceções, mas não estou errado. E a reação das mulheres mostra isso. E muita gente usa isso. E não está errado em si para aplicar, para exemplificar. Não está errado em si para mostrar a ênfase que Paulo dá ao homem quanto ao amar e à mulher quanto ao respeitar. No entanto, eu quero chamar a sua atenção agora, homem, preste bem atenção nisso aqui. Tal facilidade que é apregoada pelos homens, num exemplo como este, tal facilidade se dá por esta submissão não lhe confrontar em sua essência. O homem admite, o ser humano masculino admite como natural estar sob a chefia de alguém. O que lhe é esperado seguir ordens. É assim, de maneira prática, que ele pensa e age. Ele isola desta realidade, como eu exemplifiquei aqui, ele isola a sua essência e interage com aquela situação específica, seja profissional ou social, e cumpre o que lhe é determinado sem questionar. No entanto, a submissão a Jesus Cristo, requer mudança em sua essência. Naquilo que ele é, naquilo que o homem é, e não simplesmente no que ele faz. A submissão a Jesus Cristo desafia o seu próprio senhorio. A submissão a Jesus Cristo
desafia seu imaginável controle sobre o que é, o que possui e o que faz. A submissão a Jesus Cristo lhe afirma, vira para o homem e lhe afirma que ele é pecador, ele é frágil, e que não é senhor de nada como ele pensava. Pelo contrário, a submissão a Jesus Cristo afirma para ele que ele está sendo dirigido por uma natureza camuflada e exige do homem que ele assuma a falência, voltando-se para um novo senhorio, passando todo o seu conhecimento, todos os seus sentimentos e ações pelo crivo do Evangelho de Jesus Cristo. E nessa hora, a alma do homem, a sua alma, estremece entre o ódio de ser exposto em seu pecado, sentimento promovido por sua natureza, e a alegria de se ancorar em um Senhor perfeito, abandonando o peso da condução exclusiva de sua vida e da vida dos outros. Sentimento promovido pelo Espírito Santo por meio do Evangelho. É este o conflito que existe dentro de nós. E a palavra de Deus diz que nós, nesta hora de tensão, devemos nos submeter a Jesus Cristo. A nossa natureza vai dizer: não! Pense em você. Você tem que ser feliz, você tem que ser servido, e a nossa natureza miserável, pecaminosa, maliciosa, vai usar até as Escrituras e vai dizer: Deus diz, você é o cabeça, você é o líder, você é quem manda. Eles têm que servir você, tem que fazer do jeito que você quer. E o Espírito Santo vai virar para nós e vai dizer: você não manda em nada. Quem manda é Jesus Cristo. Você tem que submeter a Jesus Cristo e ser um líder de acordo com o que Ele lhe ensina, a sua semelhança. Um líder que serve, um líder que se preocupa com o outro, um líder que quer ver o outro crescer, se desenvolver, que quer trabalhar para que o outro se santifique, cresça na sua relação com Deus. Você tem que ser um líder humilde, tem que parar de olhar para si mesmo e olhar para sua esposa, olhar para os seus filhos. Você tem que se submeter a Jesus Cristo. O amor por sua esposa é resultado de sua submissão a Jesus Cristo. E sua submissão a Jesus Cristo deve prevalecer sobre o seu ego. Marido, para seu casamento funcionar, você precisa amar a sua esposa. E para conseguir amá-la, você precisa se submeter a Jesus Cristo. Para você se submeter a Jesus Cristo, carece da ação ativa do Espírito Santo por meio da vivência do Evangelho. Compreende que enquanto você viver por meio da vaidade de seus pensamentos, será inútil lutar? Vai ser inútil. Enquanto você tiver outros referenciais que não o próprio Senhor, vai, no final das contas, se tornar uma guerra entre duas pessoas, entre a imposição de um ao outro. Vai se tornar uma guerra entre a imposição da tradição que recebera de sua casa, de seus pais, de sua família. Talvez até quantos vivem a confusão por causa de tentar impor a tradição de sua igreja, de sua doutrina. Tem que se submeter a Jesus Cristo.
Marido, você precisa adorar a Deus. Este é o propósito de seu viver, a partir da aplicação da salvação em sua vida. E esta adoração diz respeito ao que você é, ao que você possui e ao que você faz em sua totalidade, em tudo. E como marido, você adora a Deus, submetendo-se a Jesus Cristo, seguindo o seu exemplo, ao amar a sua esposa, considerando-a prioritariamente na busca de santificá-la. Você tem de amar ao Senhor e não a si mesmo. Se você amar ao Senhor, amará a sua esposa e servirá como instrumento de Deus para o aperfeiçoamento dela em sua adoração ao Senhor. O seu casamento depende de sua submissão a Jesus Cristo. A solução do casamento, para o casamento, é Jesus Cristo. É a vida pelos princípios do Senhor, ensinados por meio do Evangelho. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim só te adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu
meu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer.